Olá, sejam todos bem-vindos ao 14º episódio do Exatamente. Aqui comigo, Felipe Feliciano, idealizador desse projeto, hipnoterapeuta, ele que também é instrutor da Omni e uma das referências em hipnoterapia aqui no Brasil. E nesse tema hipnose ele conhece muito mesmo e a gente tem a grata satisfação de poder ter todo esse conhecimento compartilhado a cada um dos episódios do Exatamente. Prazer estar aqui, Felipe. Imagina, prazer estar aqui, prazer para mais episódio do podcast Exatamente, onde a gente vai falar e fechar a 7ª regra da mente. Chegamos finalmente à 7ª regra da mente, falando sobre todas essas regras que moldam os nossos comportamentos e as reações da nossa mente. E essa 7ª regra é? 7ª regra da mente, para fechar com chave de ouro, é que ao lidar com a mente subconsciente e as suas funções, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Ai. Bom, a gente falava um pouquinho aqui antes, né? Que a gente sempre discute um pouco antes de cada episódio começar. E uma coisa que chamou bastante atenção aqui, e eu vou confessar para vocês, eu já passei, acho que eu até bati no microfone aqui, eu já passei por isso e eu tenho certeza que você que está acompanhando já passou. Felipe, quero dormir, preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso estar relaxado amanhã. E aí eu olho no relógio, passa 10, passa 15, passa meia hora, passa 1 hora, passa 2, passa 3 e eu não consegui dormir. É mais ou menos isso? Exatamente, esse é um ótimo exemplo que retrata a 7ª regra da mente, né? Traduzindo de forma mais simples, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente. Ou seja, quando você tenta fazer algo pura e simplesmente com a sua mente consciente, literalmente você tenta. Porque se o subconsciente está remando no sentido oposto, nada acontece. E esse caso de dormir é um ótimo exemplo, porque experimenta tentar dormir naquele dia que você precisa acordar cedo. Não, amanhã é o dia que eu preciso acordar mais cedo porque eu tenho algo muito importante para fazer, eu tenho um exame, eu tenho que acordar em jejum, eu tenho que ir lá fazer. E aí você deita na cama e não consegue dormir, não consegue, justamente porque você está usando todo o seu esforço consciente para tentar dormir. E aí, de tanto que você rodou na cama, você desiste, cansa daquilo e fala, quer saber? Se eu perder o exame, perdi, eu marco outro dia, tá tudo bem. Você acabou de falar essa frase e você dorme. Certo? Então, é exatamente isso. Quanto mais você se esforça conscientemente para fazer uma mudança, menor a resposta subconsciente. Nós já dissemos lá, há alguns episódios anteriores, que o consciente, a força de vontade, né, que é o que faz nesse exemplo de dormir, que a gente vá lá, deite, tente focar para dormir, ele é só a partida do carro, ele é só a centelha. Mas o combustível é a nossa programação subconsciente. Então, se por alguma razão o seu subconsciente não deseja dormir, ou a programação é de que algo vai acontecer caso você durma naquele horário, enfim, seja lá qual razão que seja, não adianta nada você tentar usar todo o seu esforço consciente que o resultado não vem, não acontece. Experimenta estudar para a prova, né? Porque quem tem prova, ou quem já teve prova, com certeza sabe disso. Tenta estudar para a prova naqueles últimos 5 minutinhos. Algumas pessoas até conseguem, até se adaptam a essa forma. Mas o que acontece é que aquela pessoa que, mesmo a pessoa que se dá bem, em geral as pessoas não conseguem, né? Porque agora é a hora que eu preciso. E aí a cabeça divaga e não aprende nada. Mas mesmo para aqueles que conseguem, em geral são pessoas que absorvem no consciente, na memória de curto prazo a informação, acabou a prova, não lembra nem o que fez mais. Exato. Porque aquilo era útil por um curto espaço de tempo, não houve aprendizado, mas só um armazenamento ali na nossa memória RAM, né? Na nossa memória temporária da mente consciente, e depois isso é descartado. E é engraçado, isso pode passar por várias esferas, né? Eu que trabalho, por exemplo, há tantos anos aí com veículo de comunicação, locução, essas coisas, percebo, né? Tem dias que a gente falou em relação ao sono, né? Então, por exemplo, quero dormir, e é algo que leva um bom tempo. Às vezes tem que dar aquela relaxada, né? Sai daquela cena que aí a coisa volta. Vou citar um exemplo para você. Às vezes a gente pega alguns textos para gravar
E os textos têm algumas palavras mais difíceis. E tem dias que você vai na boa aquela palavra sem problema nenhum, né? Você pega uma sequência que até você se surpreende, fala, nossa, não errei nada hoje, indo embora. né? Tá indo embora. Mas tem dias que às vezes até um texto é mais curto, mas você pega uma ou duas palavras e daí já é nítido, já está comprovado. Você tenta uma, você enrosca naquela palavra, na segunda você enrosca naquela palavra, na terceira você passa mastigando aquela palavra, mas você vai enroscar na frente de novo, e eu já percebi porque eu lembrei e fico pensando, será que eu não errei a palavra lá atrás? Será que eu falei ela direito e tal? E só vou ouvir na gravação, daí você tropeça numa outra coisa, né? Que daí você tirou o foco. E aí o que você tem que fazer? Você para, vai tomar uma água, respira, vai tomar um café, vai contar uma piada, alguma coisa, você volta e faz como se nada tivesse acontecido. É uma parte disso também? Claro, totalmente. Nesse caso acontece exatamente isso. Em geral, quando isso acontece, a hora que você passa pela palavra que você está enroscando tanto, aquilo quebra tanto o seu padrão mental que depois você erra a palavra simples. Exato. Não é? Uhum. Você está tão focado, eu não posso errar essa, que a hora que você passa por aquela barreira, você fala, passei, faço o que agora? Né? Não sabe nem o próximo passo porque está a nível consciente ali. Isso acontece no nosso dia a dia. Experimenta tentar procurar a chave de casa a hora que você está desesperado para sair atrasado. Você procura, você não sabe onde está. A hora que você desiste, você fala, lembrei, tá lá em tal lugar. Ou o que acontece, por exemplo, como chama aquele ator, aquele que é o que fez aquele papel junto com aquela atriz, aquela outra... E não vem. Que fez o papel que era a gêmea da outra, e você fica um tempão tentando lembrar. Porque você fica conscientemente tentando lembrar do nome daquela pessoa. E aí passa um tempo, você desistiu de tentar lembrar, aí você tá lá jantando, falando sobre outro assunto, e do nada você fala, Antônio Fagundes, lembrei. Por quê? A hora que a mente consciente relaxou, a resposta subconsciente vem à tona. Inclusive, isso é uma técnica que eu comento com os alunos que aprendem a fazer auto-hipnose, né? Ou para você aí que tem vários conteúdos sobre auto-hipnose, que você pode utilizar a auto-hipnose para encontrar coisas que você perdeu. Você pergunta para o subconsciente aonde está lá, onde você deixou, onde você viu pela última vez aquele objeto e entra em auto-hipnose para buscar a resposta subconsciente. Porque já sabendo da 7ª regra da mente, que quanto maior o esforço consciente, menor a resposta subconsciente, você pergunta para o subconsciente aonde está aquele objeto e, em geral, a resposta vem. É como estar debruçado em cima de um problema sério, sei lá, uma planilha, alguma coisa do trabalho, ou algum problema pessoal, né, na tua casa, alguma coisa, e você está tentando achar uma solução e não acha, e aí você não tem um problema para dormir, propriamente dito, vamos eliminar esse problema, e aí de tão cansado que você está, você vai, dorme, e no outro dia você acorda com a solução. Exatamente, por isso que eles dizem, quando você está numa situação que a ideia não avança, ou que você precisa ter um insight, é você fazer algo que seja, que você esteja em transe. É que as pessoas não sabem que elas sugerem algo para que esteja em transe. Mas, por exemplo, tem gente que precisa ser criativo e que vai tomar um banho. E nós já dissemos lá nos primeiros episódios, quando a gente está tomando banho, por exemplo, a gente está em hipnose. A gente não pensa para tomar banho, a gente está no piloto automático. E quando a gente está em flow, no piloto automático, o nosso subconsciente, o nosso consciente não está atuando. E o nosso subconsciente está aflorado. E nesse momento, por isso que tantas pessoas têm ideias de negócio, insights para resolver problemas na hora que estão no banho. Porque a hora que ela está no banho, ela está em flow, ela está tão leve ali para resolver aquela questão, ela está em hipnose, que a solução vem facilmente. Tem gente que gosta de dar uma volta de moto, tem gente que gosta de passear num campo, faz uma caminhada, e a hora que ela entra nesse flow, os insights começam a vir. Inclusive essa pessoa do banho, quando tem insight no banho, em geral ela tem que parar o banho e anotar o que está escrevendo, o que lembrou, porque a hora que sai do banho, esquece de novo qual era a solução. Então, utilizar esses momentos de transe, esses momentos de flow, esses momentos de ócio criativo para poder
ter uma ideia, ter um insight, ser mais produtivo são muito úteis. Eu, particularmente, vou confessar para vocês, eu gosto de jogar alguns jogos de computador, né, de videogame, e nos momentos em que eu estou mais estressado ou pilhado para resolver uma questão e eu não encontro a solução, eu paro de trabalhar e vou fazer alguma coisa que eu faça em flow, né? Como jogar um jogo de futebol no computador e etc. Me faz ficar tão em flow porque eu faço isso no piloto automático que eu tenho insights, refresco a minha mente e lembro, e aprendo, lembro e crio coisas que se eu ficasse martelando ali conscientemente, eu não teria resposta subconsciente. Duas questões. A primeira é a seguinte, isso pode acontecer enquanto você está dormindo também e acordar com a solução? Sim, isso pode acontecer. Isso é mais incomum de acontecer quando a gente está dormindo, porque quando nós estamos dormindo, a gente acaba não tendo controle sobre o que pensa. E as coisas que nós pensamos dormindo são as mais diversas possíveis. Mas acontece muito frequentemente em instantes antes de dormir e instantes depois que acorda. Porque a hora que a gente está na nossa rotina de dormir, né, nesse rito de dormir, nós tendemos a esvaziar a nossa cabeça. Por isso que muitas pessoas que têm ideias e que precisam ser criativas precisam ter anotações. Antigamente eram bloquinhos de papel do lado da cama e hoje em dia são os aplicativos de tarefas, de anotação. Eu sou um deles, por exemplo, que se na hora que eu tenho um insight durante o banho ou durante o sono, o pré-sono, né? Durante os instantes antes de dormir, se eu não anoto aquilo, eu não consigo dormir. Sim. Então, no momento em que o insight vem, eu preciso registrar ele para que a minha cabeça possa relaxar de novo e eu entrar na fase do sono. Fantástico. E a segunda coisa é, então, de certa forma, o ócio é muito importante na nossa vida. Claro. E realmente se deixar levar pelo... Não é para ficar o dia inteiro em ócio também, que você vai ter 200 ideias. Não é Zero assim. produção, Exato. 100% ócio também não adianta nada. Assim. Mas se permitir a ter esse momento. Então, por exemplo, você está lá, como você falou, né? Tem pessoas que vão andar de moto, outros vão fazer uma atividade física, vão tomar banho, vão relaxar. E aí tem gente que, não, mas eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. Não, eu não posso ficar sem fazer nada, tal. Aí alguém, não, eu ouvi lá o podcast, lá o 14 lá do Felipe, eu preciso estar tranquilo, eu preciso me acalmar. Aí vou sentar na frente da televisão, vou ficar assistindo, mas eu estou só olhando para a televisão e a minha cabeça não parou de pensar. E não vai resolver absolutamente nada. Exatamente. Então, assim, é se deixar realmente levar, né? Quando a gente fala nessa questão do ócio, aí é você relaxar, fique tranquilo por algum tempo ali, não é para você passar o dia todo no ócio. Mas com certeza isso vai te dar no mínimo mais tranquilidade, vai trazer, se não todas as respostas, boa parte delas, não é? Sem dúvida, quando você se coloca nesse estado, você diminui o esforço consciente de achar aquela solução e permite que o subconsciente te mostre a resposta. Muito bem, e a gente esqueceu alguma coisa em relação à sétima regra? Perfeito, fechamos as 7 regras da mente criadas pelo Gerald Kine e espero que você tenha entendido, compreendido sobre as 7 regras e percebido que muitas delas, elas se cruzam, elas se misturam e elas estão presentes no nosso dia a dia, porque essas 7 regras da mente norteiam os nossos comportamentos. Olha, eu não sei como é que é para você, tenho certeza que deve ser muito parecido comigo. A cada edição, a cada podcast, a cada episódio que eu venho aqui conversar com o Felipe, eu saio entendendo um pouco mais como é que é o funcionamento e para mim está fazendo muito bem, espero que para você também esteja, viu? É o exatamente que fica por aqui neste episódio. Aguarde, logo logo você vai acompanhar o próximo episódio e é sempre um grande prazer estar aqui com o Felipe Feliciano, hipnoterapeuta, um cara que conhece muito, vive a hipnose em todas as suas vertentes, né? Uma pessoa super responsável, um profissional da mais alta qualidade, compartilhando o seu conhecimento aqui com a gente. Tem questões e dúvidas? Como é que faz, Felipe? É isso aí, você já sabe, me manda uma mensagem no @FelipeFeliciano com a sua dúvida, seu questionamento, sua sugestão de tema para os próximos podcasts e a gente vai ter o maior prazer de trazer a sua dúvida aqui para a mesa do podcast Exatamente. Valeu, gente. Até a próxima. Até mais.